galera, estamos aqui para mais um podcast, o Glória Podcast. Eu sou o Bruno. Eu sou o Zito Neto. Eu sou o Jair Carvalho. E nós estamos aqui com ele, Thiago Braz, vice-presidente da Câmara Municipal, vereador, representante do povo. Thiago, se apresente, talvez tenha alguém que esteja acompanhando a gente que ainda não conhece o Thiago Braz, está vendo a imagem pela primeira vez. Se apresente para os nossos inscritos, né? Então, primeiro eu queria agradecer o convite do Hélio, né, e de todos vocês da equipe aqui da TV O Glória, dizer que me sinto muito honrado em poder participar desse projeto de vocês, desse podcast, que tem sido inovador. Inclusive, eu sei que as sessões da Câmara também, elas são sempre divulgadas também aqui no canal de vocês. Isso é importante, porque a população de Vargem Grande muitas vezes não participa de forma direta, né? E ali na Casa do Povo é onde acontecem as decisões que vão impactar diretamente na vida de quem mora na cidade. Eu sou o professor Thiago Braz, tenho 35 anos, sou natural de Vargem Grande, nunca tive a necessidade de querer sair da minha cidade. Eu sempre quis morar em Vargem Grande e tentar transformar a realidade da nossa cidade a partir do meu trabalho. Fui secretário de Educação aqui por 4 anos, no primeiro mandato do prefeito Carlos Barros. Antes fui secretário de Assistência lá em Nina Rodrigues, no governo Riba do Xerém. Sou formado em Pedagogia, especialista em Gestão Pública e mestre em Educação. E estou agora na política, estou vereador, né, por sentir a necessidade de que a gente pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, não só na gestão, mas também fazendo o trabalho no legislativo. E é esse o meu papel lá na Câmara, né? Sempre buscar fazer a intermediação, o diálogo entre o Poder Executivo e o povo. E aí a gente tem tentado fazer isso durante este quase 1 ano e meio de mandato. É isso aí, Thiago. Então, Thiago se apresentou, né? Thiago Braz, irmão do Paulo Braz, o nosso segundo convidado. Na verdade, o Paulo Braz que é irmão do Thiago Braz, que ele é mais novo, né? É mais novo, o DJ Paulo Braz, que a gente já entrevistou aqui. Pra gente fazer esse bate-papo, Thiago, assim, pra gente começar, né? Você é professor, né? Deu aula, mas e aí? A gente tem um público que é uma garotada aí também. Como foi aí o Thiago Braz, aluno? Eu sempre fui estudante de escola pública, né? Nunca estudei em qualquer outro tipo de organização, entidade particular. Sempre fui estudante de escola pública. E como aluno de escola pública, eu aproveitei e vivi toda essa vida, né, de estudante de escola pública, de ter que ir de casa lá do bairro São Miguel, que vocês sabem onde eu moro, até a Escola Politécnica a pé, para poder chegar no horário. Ali é uma viagem. Não vou dizer que fui um aluno que era nerd, santo, aquela coisa toda. Eu era um aluno normal, questionador, muitas vezes bagunceiro em sala de aula, e a gente só percebe que o professor sofre quando a gente se coloca no lugar do professor. Quando eu, depois de adulto, vou para a sala de aula e encontro alguns alunos com perfil muito parecido com o meu. Daí eu digo, eu sei agora que eu estou pagando o que meus professores pagaram. Eu nunca pensei, né, que seria professor. Mas em um determinado momento da minha vida eu me vi apaixonado pela educação, me vi apaixonado pela alfabetização dos alunos, e eu escolhi ser professor. Eu poderia ter outra profissão, engenheiro, fazer direito, né, mas não, eu escolhi ser professor, e aí eu entrei nessa carreira de professor e resolvi me especializar na área. Hoje eu sou professor da educação da primeira etapa, assim como o Jair também sou especialista na área de alfabetização, de gestão e avaliação da educação, porque fui secretário de educação e como secretário de educação tinha que aprender e poder lidar também com todos os níveis de gestão que a educação tem. Mas o Thiago aluno era assim, um aluno assim, meio zoadento, conversador, né? E Turma do fundão? Não, ali eu ficava passeando em todas as... era na frente, no meio, atrás. Eu sempre estava ali... Era o intermediário. Junto com todo mundo. E assim, eu tenho muitos professores que eu tive o prazer de depois trabalhar com eles, né? Como profissional, como professor também, e depois como secretário de educação. E a maioria dizia assim, Thiago, ainda bem que tu mudou, porque se tu não tivesse mudado... Na campanha, inclusive, eu vou contar aqui uma coisa dos bastidores de campanha, bem natural também. O dele, o Cachipita, como é conhecido, ele coordenava a minha campanha. Dele foi meu colega de sala de aula de 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Vanusa foi minha professora no fundamental e depois no ensino médio. E eles andavam me acompanhando, né? E eu tive uma reunião com os alunos do ensino médio, da Escola das Irmãs e tal. E aí eu sempre falando que era um aluno que brigava pelo direito dos professores, que tinha que criar a imagem
fui secretário de educação, candidato da educação, então é aquele aluno que era muito envolvido com as causas da educação. Quando eu voltei, a Vânia disse, eu vou te cortar e me dizer que tu estava mentindo. Tu era aluno bagunceiro, que brigava com a gente, e muitas vezes tu ficava questionando, até deixando a gente constrangido na hora de... Porque assim, se eu não entendia de determinado assunto, eu questionava, né? E ali o professor estava ali como professor, na minha cabeça ele tinha que ter a obrigação de me dar a resposta naquele horário. Né? Só que depois que eu fui para a sala de aula, aí a gente entende que ninguém sabe de tudo e que muitas vezes a gente tem que dizer que não sabe, reconhecer que não sabe e pedir um tempo para poder pesquisar, e que isso não é feio, pesquisar e aprimorar aquilo que tu tem. É melhor tu ter um conhecimento um pouco mais completo do que tu pegar algo muito básico e chegar e dizer para o aluno. Porque se tu falar qualquer coisa que tu vai dizer para um aluno na sala de aula, tu pode estar tirando dele a oportunidade dele depois, a curiosidade dele poder ir pesquisar. Então, tu nunca pode chegar e dar todo o conteúdo para ele. Tem que deixar ele sempre com a vontade de querer saber um pouco mais para que ele possa também ter os meios de fazer a pesquisa. Que a pesquisa faz parte do conhecimento também. Aí... Pode falar. Não, bem. Já ia puxar uma polêmicazinha. Pode puxar, gente. Polêmica só para depois. Deixa pra depois. No final. Tiago, assim, geralmente quando você hoje está vereador, né, como você bem disse, a gente tem alguns meios de gerar essa consciência coletiva. Eu penso que para você chegar a se candidatar, brigar por uma vaga, você tem que ter uma consciência coletiva. Eu posso dizer assim, para mim, consciência coletiva é adquirir dentro da escola e também dentro de grupos da igreja. Sim. Você participou de um grupo da igreja, o GLJ. Fui Juventude Sem Fronteiras, fui da Pastoral da Juventude. Foi daí que partiu essa consciência de sociedade, de buscar... Você já era questionador, né? Como você bem disse aí, como aluno, essa questão da participação nos grupos da igreja potencializou essa tua curiosidade pela consciência social, vamos dizer assim? Sim, ela potencializou, mas assim, eu tenho um exemplo dentro de casa. Minha mãe sempre foi muito engajada nos movimentos sociais, movimento da igreja, fundadora de grupos, né? Primeiro grupo que ela tinha, que era o grupo de mulheres, o grupo do Ninho, que ela ainda tenta levantar essa bandeira. Depois foi a que fundou a primeira creche que tem no município de Vargem Grande. Hoje ela está desativada, é onde funciona, que pegou os alunos do sonho de criança, mas ela foi a fundadora daquela creche, Menino Jesus, que funcionou por quase 30 anos. Então eu sempre tive esse exemplo dentro de casa, e por ter esse exemplo dentro de casa, eu sempre procurei também a buscar, também a trilhar meu próprio caminho. Participei dos grupos de jovens, participei do GLJ, participei do Juventude Sem Fronteira, que fui fundador, participei da Pastoral da Juventude. Em 2006 fui convidado pelo grupo de jovens que foi organizado de todos os 217 municípios para fazer a formação do Fórum Estadual de Juventude, que era o FESMA. A partir da formação do Fórum Estadual da Juventude, a gente desceu para as regionais para discutir a criação dos fóruns na região, nos municípios da região, os municípios, criamos o Conselho Estadual de Juventude e eu tive a grata satisfação de ser um dos primeiros membros titulares do Conselho Estadual de Juventude, que foi um período que me deu muito embasamento político, eu aprendi muito com isso. A gente teve uma formação de políticas públicas pela Universidade Nacional de Brasília, o período que o Everton que é senador hoje, ele era secretário de Estado da Juventude, e eu sempre procurei estar envolvido, né? Eu sempre fui muito assim, muito envolvido nesse movimento. Geralmente as polêmicas que tem desde a minha juventude, sempre eu estava envolvido. Quando eu não estava envolvido, mas dizia que eu estava no meio. Entendeu? Já tinha fama. Já tinha fama. Então eu sempre participei muito disso. E tudo isso na escola, a família, esses grupos da igreja, os movimentos sociais, eles ajudaram sim a formar essa consciência coletiva. E quando eu tive a oportunidade de gerenciar uma política pública, que no caso é a educação, eu tentei trazer para a educação, para a gestão da educação, todo esse embasamento que eu tive como aluno, como jovem, né? E as questões que a gente tinha, a dificuldade enquanto aluno que eu lembro que eu tinha, eu sempre tentei trazer essas experiências para a gestão da educação. E aí eu acredito que a gente conseguiu desenvolver um trabalho que pudesse estar próximo das pessoas, né? Porque os alunos, as famílias se sentissem participantes daquilo.
Então, por todo o projeto que tinha, no caso do CREI, que hoje funciona também muito bem, que é o Centro de Referência da Educação Integral, quando eu pensei naquele projeto, eu imaginei aquele aluno da escola pública, lá do Politécnica, que às vezes queria ter uma atividade física e a gente não tinha uma quadra, não tinha bola, entendeu? As aulas de educação física era aula teórica e muitas vezes pela manhã a gente tinha que ir para a rua para fazer caminhada. Esse era o tipo de aula de educação física que a gente tinha. E aí a gente percebe que durante todo esse percurso eu fui secretário, depois eu fui aluno, depois professor e fui secretário, e essa dinâmica não mudava, entendeu? Parece que as práticas eu só continuando se repetindo. E aí eu coloquei para a minha vida que eu vou entrar na gestão da educação, para me ser igual a que os outros foram, eu tenho a oportunidade de fazer diferente. A gente tentou fazer diferente, criando uma coordenação de programas e projetos que pensava também nisso, na educação integral, na alfabetização dos alunos, na avaliação da educação para entender de que nível de aprendizagem que aqueles alunos estavam, e eu participava ativamente. Quando chegava a avaliação, o primeiro que tinha acesso à avaliação, turma por turma, aluno por aluno, era eu. E quando eu via que uma escola não estava evoluindo da maneira que a gente queria, chamava diretor, chamava orientador pedagógico, e a gente ia discutir o problema da escola junto. Então eu sempre tive isso, trazer as experiências que eu tive, para essa experiência que eu estava tendo aqui naquele momento como secretário de Educação. Deixa eu pegar um gancho só para eu entender um momento. Já falamos da tua carreira acadêmica, né? Tu disseste bem, mas em certo momento, quando tu decidiu ser político, porque tem gente que participa de todos esses movimentos, da igreja, os movimentos sociais, mas ele não se apresenta ao público, ele não disponibiliza o nome dele para ser votado, eleito e trabalhar, né, para o público. E eu lembro, Thiago, que desde muito jovem, né, você já era pretenso a exercer um cargo público. Por quê? Porque eu morava em São Luís e eu cheguei no ano de 2007, finalzinho de 2007, bem lá novembro, dezembro, e em 2008 foi a campanha política. E eu não conhecia ninguém, mas eu sempre atento para votar em alguém. E o Thiago foi a primeira pessoa em que eu votei para vereador, em 2008. Por quê? Porque eu via nele um jovem, né, no palanque lá de Dona Aparecida, que era a candidata de 2008. Ela era candidata à reeleição e perdeu. E eu vi o Thiago lá. Então, assim, ele não só participava do movimento, mas desde jovem tu já se apresentou à política. Naquela eleição, se eu não me engano, né, salvo engano, acho que foi a primeira tentativa. Tinha 18 anos. O Thiago, desde jovem, eu tinha 16, então foi a primeira pessoa que eu votei pelo discurso. Porque eu via muitos candidatos, né, velhos candidatos, os mesmos caras, mas eu vi o Thiago. Naquele ano ele não ganhou, né, Tive experiência. mas teve experiência. Então, qual foi o momento que tu decidiste se lançar à vida pública? Desde muito cedo. Jair, assim, eu como eu te falei para vocês, sempre tive ativamente participando das questões políticas e tal, mas eu nunca tinha me visto como político. Eu sempre me via nos bastidores, coordenando campanha, organizando grupo, mobilizando, né? E eu atuei justamente nessas fases aí. Na campanha de 2004, quando a Aparecida foi eleita a segunda vez, né, que ela tinha sido eleita antes, depois de 2004 eu ajudei na organização da campanha dela, 16 anos, 15 pela aí assim, e depois em 2008, por conta de participar de todo esse movimento, formar grupo de jovens, quadrilhas, juninas, essas coisas, eu fui convidado pelo filho dela na época, do Wellington Leite, para mim ser candidato. E eu encarei aquilo como algo que pudesse, eu não levei muito a sério. Fui na esportiva e tal, pode ser, dá certo, sabe, como todo jovem que a gente é, né? Vamos fazer essa tentativa. Só que ali foi uma experiência muito boa para mim. A experiência que eu tive de uma primeira derrota política, que a gente entra numa campanha dessa, tu sempre espera ganhar, né? E aí, na minha época, eu pensava que eu ia ganhar naquela época, porque todo mundo, vamos votar para ti e tal. Era algo novo, falava bem no palanque, questionava a estrutura que o município tinha, muitas vezes criticava a própria prefeita dentro do palanque dela e tal. E aí eu acho que vai dar certo. Só que a política, ela é bonita, mas a politicagem é muito feia, é muito suja, entendeu? E eu não estava preparado naquele momento. Então eu entrei, tive essa experiência de derrota, tirei 271 votos na época, para a época fui bem votado, porque 271 votos para quem se apresentava a primeira vez como candidato. 18 anos. 18 anos.
E aí, na segunda, eu tive uma outra experiência como candidato já em 2012. O candidato a prefeito nosso na época é Edmilson Carneiro, organizando chapa, e ali eu tive a experiência de participar de 2 momentos da política, como coordenador de campanha e como candidato. Eu era um dos coordenadores de campanha dele, porque a campanha era uma campanha pequena e não tinha muita gente disponível para ajudar, então a gente tinha que se virar como candidato e como coordenador de campanha. Eu era um dos coordenadores de campanha e era candidato também. Eu tive uma outra aprendizagem, que não tem como a gente misturar as coisas. Ou tu é coordenador de campanha ou tu é candidato. Porque por conta disso, mais uma vez, por conta de pensar em estratégia política, política é estratégia, e eu também não tinha ainda essa visão de política como estratégia, eu perdi a eleição de novo, tive 248 votos, deu uma regredida na quantidade de votos. Tive 248 votos, porém, por 50 votos, se eu tivesse tirado 50 votos a mais, a gente tinha conseguido ser eleito. Só que eu agradeço a Deus todo dia pelaquela derrota, porque nem sempre a gente perde. Eu não vou dar uma de Dilma agora, né? Nem sempre a gente perde. É doido, mas também é normal, já dizia Dilma. Nem sempre a gente perde numa derrota, entendeu? A gente, dependendo da forma de como tu visualiza aquilo, tu pode tirar aquilo como vitória. E aquela derrota de 2012, para mim, foi quando começou a alavancar todo o meu pensamento com relação à questão de mudar, né? Eu parei, a partir daquele momento eu não era mais candidato, resolvi não ser mais candidato, não me envolver mais em política. A gente pensa assim, que não ia se envolver mais em política, não vou mais me envolver em política, foquei nos estudos, e aí tu sabe muito bem disso daí, porque a gente estudava junto, tinha grupo de estudo junto e tal, já ia, desde quando ele chegou aqui, que ele voltou a primeira vez para mim, depois a gente teve muito contato, e já é um grande amigo que eu tenho. Então a gente sempre começou a estudar e tal, a gente focou em estudo para concurso. Foi quando a gente conseguiu, eu digo a gente, porque ele também passou no primeiro concurso que a gente fez, que foi o Nina Rodrigues, né, Rei? Fomos aprovados e tal, e a partir daí eu me especializei em querer passar em concurso público. Porque quando tu começa a passar, que tu vê teu nome ali na lista, é muito bom. Então eu comecei a estudar e focar em concurso público e esqueci um pouco da política. Tive muitos resultados positivos, porque teve um determinado momento da minha vida ali naquele período que eu poderia escolher, que eu escolhi o que eu queria ser e quanto eu queria ganhar, entendeu? Graças a Deus eu cheguei nesse nível, já e também tem essas experiências também, porque ele também estava nesse processo todo. Então, quando eu digo que eu escolhi ser professor, foi porque foi uma escolha minha. Eu poderia ter sido técnico administrativo do IFMA, que eu passei. Eu poderia ser funcionário do Detran, porque eu passei. Eu poderia ser funcionário do IBGE, porque eu passei, mas não, eu escolhi ser professor. Foi a experiência, foi uma das experiências que eu tive nos estágios, depois eu gostei e resolvi seguir essa carreira de estar na educação. Foi algo que eu escolhi para mim. Então, 2012, aí passou a eleição de 2016, não, que o Carlinhos foi eleito, 2016. Ele me convidou para ser candidato na época e eu disse que não ia ser candidato, não aceitei porque eu ainda não estava preparado para aquilo e encampei ali os quadros da campanha dele como um dos coordenadores de campanha dele. Eu era um dos coordenadores de campanha dele, coordenava a agenda política dele, questão da mobilização junto com outra equipe, e a gente conseguiu eleger o prefeito na época, né? O Carlinhos foi eleito com uma diferença muito grande de voto para a segunda colocada. Fui convidado por ele para ser chefe de gabinete na época, fui um dos primeiros secretários que foi chamado por ele, e assumi a chefia de gabinete do prefeito. Um mês depois eu fui para a Secretaria de Assistência, que pediu para mim ajudar a organizar a casa lá, e depois eu fui para a educação, mas eu fui para a educação no sentido de que eu ia para lá de forma temporária, resolver os problemas que estava tendo na educação e retornar para o gabinete do prefeito. Só que quando foi no final do ano, no final de 2017, que eu fui entregar o cargo de secretário de educação para retornar para o gabinete, ele não aceitou, estava dando certo e não queria mexer na estrutura, e aí eu fiquei ali na educação. Quando foi ali, final de 2019, ele me chamou no gabinete dele, e aí eu não tinha naquele momento nenhum tipo de disponibilidade para me ser candidato. Jair sabe muito bem disso, que a gente já estava trabalhando na campanha dele, era o candidato que eu ia apoiar, era ele sabe disso. E muito envolvido com o mestrado também, porque o mestrado ele requer da gente tempo para estudo, pesquisa, e naquela época, na minha cabeça, não tinha lugar para mim ser candidato a vereador. Só que o Carlos me chamou e pediu que eu fosse candidato a vereador,
que o grupo precisava, que eu tinha feito um trabalho na educação, e ele acredita que aquele trabalho pudesse refletir na questão dos votos e ajudar a legenda do partido. E como ele já tinha feito muito por mim, eu tenho uma coisa que eu sou grato às pessoas que me ajudaram, né? Ele viu o potencial em mim, eu não posso dizer o contrário disso. Ele viu o potencial em mim, me deu a oportunidade, eu agarrei essa oportunidade e trabalhei. E aí eu fui conversar com a mamãe, como eu te falei antes da gente começar o podcast. A mamãe não queria que eu fosse candidato, minha família não queria. Mas eu resolvi contrariar, pela primeira vez resolvi contrariar todo mundo e aceitei o convite dele de ser candidato a vereador. E foi mais uma experiência que eu tive que me ajudou muito. A experiência de tu ter uma campanha muito forçada, assim, muito difícil. Muita gente imaginava que por eu ter sido secretário, por ter sido umas pessoas da base muito próxima do prefeito, a campanha para mim era ser mais fácil do que de outras pessoas. Não. Foi muito difícil. Eu fui perseguido tanto pelos candidatos da situação, como o grupo que eu apoiei. Aqui eu estou falando, nunca falei isso, nunca eu verbalizei isso para ninguém. Eu estou falando aqui agora. Exclusivo. Exclusividade. Então tu pode até falar pro pessoal que vai assistir, claro, né? O Thiago disparou, né? Ou disparou. O Thiago realmente, desde o começo, foi tido como favorito. Então, quando tu fala, Thiago, que dentro do teu próprio grupo teve uma perseguição no sentido de que as pessoas achavam que tu, por ser favorito, tirar mais votos, prejudicaria outros candidatos, né? Além de dizer, fulano já está eleito, o Thiago já está... Eu não gosto desse discurso de já ganhou. Eleição só se ganha depois que sai o resultado. Então, o Thiago já está eleito, aí então o Zito, vamos supor, vota para mim, vamos chegar, Zito não vota para ele não, vota para o Bruno, porque ele já está eleito, ele não precisa do teu voto. Isso tirar muito de tentar, de todas as formas, eu fui uma pessoa atacada pelo meu grupo e pelo grupo da oposição. Só que o grupo da oposição, tu já espera isso. É natural. Quando tu é atacado pelo teu próprio grupo, aí é complicado. A tendência natural de qualquer pessoa, pelo menos a minha, é me retrair. Só que eu me retraí não no sentido de deixar de lutar pela campanha. Eu me retraí no sentido de correr atrás do que poderia ter lá dentro do grupo para mim e procurar fazer minhas próprias estruturas para não estar dependendo daquilo. Entendeu? Então, muita gente imagina, o Thiago foi muito beneficiado na campanha dele pelo governo, pelo prefeito e tal. Não. O que eu tive foi uma oportunidade que ele me deu e eu agradeço muito. Eu peguei essa oportunidade e devolvi através de trabalho e eu acredito que o trabalho foi reconhecido. Porque, como eu falei, foi as experiências que eu tive que foi dois momentos. Uma experiência de ser muito sofrido, uma campanha muito sofrida mesmo, de muita gente, só as pessoas mais próximas saber o quanto eu sofri nessa campanha, de chegar e desabafar, mas no outro dia tu tinha que sair com a cara muito feliz, como se nada tivesse acontecendo, e depois ter o resultado, a vitória, né? Porque assim, eu sentia muito pelo trabalho que tinha sido feito, pelas pesquisas que a gente fazia, que eu tinha condição de ser eleito. Agora eu não esperava ser eleito o primeiro colocado, porque todas as coisas que aconteceu, todas as perseguições, as informações falsas que tinha, né? E eu usei muitas redes sociais nesse período a meu favor. É uma coisa que foi muito boa para mim. Instagram, Facebook, as lives, elas foram muito, muito importantes. Então, eu não esperava. Eu esperava ser eleito, mas não esperava ser o primeiro colocado. Quando o resultado saiu, que foi assim, o primeiro colocado, todo mundo que estava ali comigo ficou muito contente e tal, a gente comemorou muito. Mas aí dali só findou uma parte da história e o início de outra que... Eu vou fazer mais uma pergunta só para a gente continuar. É justamente esse ponto. A partir desse momento, que foi como que uma ruptura. O Thiago, ele coordena, administra a maior secretaria do município, a Secretaria de Educação. Ele é o todo poderoso da educação. A partir do momento que tu sais para ser vereador, o vereador tem menos força do que um secretário de educação. Mas a partir desse momento, então, tu te tornou mais independente. Sim. Por quê? Porque a partir daquele momento, o Thiago se tornou um vereador, conseguiu um grupo, digamos, um grupo de apoio, né? Tu já mencionou aqui que o Felipe... foi nos bastidores, não sei se já foi gravar, né? Mas o Felipe Camarão, que é o secretário de Estado, tu fizeste uma parceria com ele muito forte, tanto que trouxe programas para Vargem Grande, né? Tá trazendo ainda como vereador. Então, a partir dessa ruptura, digamos, uma ruptura do grupo, tu conseguiu, a partir daquele, então, formar o teu próprio status. Hoje tu é o Thiago Braz.
né? O Thiago Braz. E aí, se tu quiser falar, se tu tem algum projeto futuro de pensar em algo adiante, ou só tá curtindo essa vida de vereador e de parlamentar e buscar novos caminhos para tua estadia ou para tua estada política. Já eu sempre tento encarar esses desafios que a gente tem com bastante leveza. Porque se tu for encarar todos os desafios, os problemas que vão surgindo como algo que muito fixo, ali muito, eu quero fazer isso porque no futuro vai acontecer isso. Entendeu? Se for pensar nisso, tu te trava em muitas coisas. Então, eu sempre gosto de dar um passo de cada vez. Eu estou vivenciando, como tu bem falou, essa experiência de vereador do Legislativo, de participar ativamente da política, porque até então eu participava nos bastidores, nas articulações, mas não participava como política ativamente disso, né? E assim, tu sabe o que é tu ganhar a eleição, e eu sempre me coloquei como vereador, depois de eleito, até no discurso do último comício que teve, que era o comício de agradecimento, eu me coloquei como um grande aliado do prefeito, de poder ajudar e tal, e eu tenho buscado fazer isso. Só que assim, o que tem de retorno disso, dentro do próprio grupo que eu participo, é muito complicado. Hoje é mais fácil alguém ter acesso a qualquer secretário que antes, sem precisar de minha ajuda, do que se alguém chegar e pedir para mim fazer intermediar algum diálogo entre algum secretário do governo. Porque se eu pedir, geralmente às vezes é bloqueado, é travado, deixa para depois, entendeu? E a gente sente de uma certa maneira, como eu estou falando aqui, o que foi dito para a gente conversar era uma coisa bem natural, um bate-papo natural. Sem eu estou colocando aqui, Fica à vontade. eu estou colocando aqui o que eu não ando falando para todo mundo, Porque tu tá falando e eu já estou pensando em outra coisa que é da mesma linha do Jair. Mas Pois pode continuar. Então eu estou falando aqui algo que eu não ando verbalizando para ninguém, não ando falando assim, porque nem todo mundo tem a capacidade de compreender o que eu estou dizendo e refletir o que eu estou falando do jeito que eu quero passar a mensagem. Porque muitas vezes a pessoa pega aquilo e interpreta de outra maneira. Então eu estava dentro do grupo, estou dentro do grupo, mas é como se eu não fizesse parte. Não sei se tu compreende o que eu estou querendo dizer. Né? Ele está ali, mas ele não faz parte. E aí muita gente imaginava, ele não faz parte, ele vai ficar agora isolado, vai deixar de trabalhar. E eu sempre sou que nos desafios, nas dificuldades, é que a gente se torna mais forte, é que a gente tenta superar as intempéries que passam no dia a dia da gente. Então, logo que passou a eleição, eu já percebi que eu não teria muito acesso ao governo, à administração, e eu não culpo ninguém por isso, eu acredito que cada um faz a gestão da maneira que quer, mas assim, às vezes eu esperava, pelo menos enquanto ex-secretário, né, isso como professor, como amigo das pessoas, de ter esse respeito, nem tanto como vereador, né, pelo que a gente fez, pela história que a gente teve. Tanto que tu já falou que em 2016 foi um dos coordenadores daquele projeto que se iniciava ali, né? Pois é, então participou desde o começo. Ativamente, muitas coisas que tem dentro do governo, eu pensei junto com o próprio prefeito, a gente trabalhou bem esses 4 primeiros anos dele. Não culpo ele, porque muitas vezes o prefeito não sabe o que acontece nas secretarias, o que acontece com seus assessores. E aí a minha queixa muitas vezes é disso. A pessoa vai numa secretaria, não é para pedir algo. Eu, pelo menos, não vou à secretaria nenhuma para me pedir alguma coisa. Eu vou para mim saber o que está acontecendo quando alguém chega para mim, vereador, está acontecendo isso e isso na Secretaria de Saúde, por exemplo. Eu vou lá na Secretaria de Saúde e aí converso com a secretária, tenta explicar e tal. A Thaís, há um determinado tempo, ela tem sido muito acessível agora, entendeu? A gente sempre procura conversar com ela. Mas em outra secretaria, Educação, Assistência, que são pessoas que eu tive acesso, o secretário de Educação foi meu adjunto, é meu amigo pessoal, padre. É padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele, então tem uma relação de amizade ali. Poucas vezes ele me responde, entendeu? Tem toda uma equipe dentro da Secretaria de Educação que eu tenho muito respeito pelas pessoas que estão lá. Então, às vezes, eu consigo muitas informações com outras pessoas, mas não consigo informação diretamente dele. E a única coisa que eu queria era poder, se alguém chegar para mim e me perguntar algo a respeito de uma política pública que é executada no município, eu ter a capacidade, a responsabilidade de responder
de dizer o lado do governo e dar o lado que a pessoa está dizendo também, né? Como vereador, tu tem que exercer o papel de fiscalizador. Fiscalizador. E assim, a gente tenta fazer isso. Então, como eu falei, muita gente diz, agora ele vai ficar isolado. Passou a eleição, eu já comecei a sentir um clima diferente dentro do governo, dentro do grupo que eu participava. E eu comecei a sentir uma certa rejeição por parte das pessoas, dos novos secretariados que estavam sendo anunciados e da equipe que ia continuando. Eu já tinha isso, uma resistência grande. Lá dentro, quando eu saí da Secretaria de Educação, eu saí no dia 29 de março. Dia 31 de março, 30 de março, por aí assim, já a forma de como eu era tratado já mudou totalmente. E eu não digo pelos funcionários, pelos servidores, pelos técnicos da secretaria, mas pelas pessoas que eu deixei, que eu pedi para que ficasse no lugar quando eu saí. Então eu queria que ficasse fulano e ciclano. Ficou lá, então o tratamento já foi diferente. Algumas pessoas que estavam comigo, que iriam me apoiar, já foram forçadas a apoiar outros candidatos, entendeu? Pessoas que eu dizia, não, fulano ali não me larga, tá me ajudando, é meu amigo e tal. Quando eu percebi, já estava fazendo trabalho para outro e denigrindo a imagem da gente, dizendo que não era para votar. Quando eu falo que a política ela é muito suja, a politicagem é muito suja, porque tudo isso é jogo de poder, é luta para se manter no poder. E a gente tem que entender isso daí e não criar mágoa das pessoas. Então eu encaro tudo isso como estratégia que as pessoas têm, que eles tiveram para poder se manter, mas sem criar mágoa ou rancor de ninguém, porque isso não ajuda a gente em nada. Então quando eu percebi, eu comecei a procurar minhas próprias estruturas. Felipe foi um grande aliado meu quando eu era secretário de Educação, consegui muita coisa pelo governo do estado aqui, reforma de escola digna, projeto, inclusive esse projeto da Educar para Valer. Felipe tem uma participação muito grande nisso, porque o projeto veio para o estado teve a oportunidade de escolher 25 municípios para participar de uma seleção, que iriam escolher 5, e ele incluiu o Vargem Grande no meio, e aí depois a gente fez o trabalho e conseguiu fazer essa parceria, que já está se finalizando esse ano, com a Fundação Lema, com o Educar para Valer, com a equipe de Sobral. Mas aí Felipe me procurou, me chamou, e disse que queria falar comigo. Eu fui na casa dele. Thiago, eu sou candidato a deputado federal, eu sei que você foi votado, foi eleito, eu queria contar com o seu apoio. Eu não podia deixar de apoiar quem sempre me ajudou, quem sempre me estendeu a mão. Ele, não, eu sou teu apoiador, sou um dos principais cabos eleitoral e tal. E assim, ele sempre deu essa oportunidade, ele sempre me ajudou. O que fechava aqui pelo município, eu corria pelo governo do estado, através do Felipe, da Secretaria de Educação, eu ia conseguindo. Como o Jair mesmo falou, conseguimos reforma de escola, das escolas do estado. Quando eu era secretário, o pedido foi feito naquela época, mas foi reforçado depois de eleito vereador. E consegui a reforma da escola do estado, a gente conseguiu que viesse para cá alguns programas, está vindo agora o IEMA, como é que se diz? O IEMA profissional, que a gente conseguiu agora alguns cursos profissionalizantes para cá, para Vargem Grande. Inclusive aproveito e já peço aqui para as pessoas que estão nos acompanhando no canal, que possam fazer a inscrição deles. A partir de terça-feira já vai estar disponível lá na Escola Raulina a inscrição dos cursos cabeleireiro, confeiteiro e esteticista. Público-alvo. Público-alvo é o povo de Vargem Grande que tem o ensino fundamental incompleto. A partir do ensino fundamental incompleto, sabendo ler e escrever, já pode fazer a inscrição. Então, como eu falo, uma das minhas bandeiras de luta é a oportunidade de gerar trabalho e renda, que é a diferença muito grande entre emprego e renda. As pessoas focam muito no emprego. Muitas vezes o emprego ele não consegue ser de forma efetiva ali e vai resolver o problema da pessoa. Mas se tu tem trabalho, se tu consegue trabalhar, e o trabalho ele pode ser formal ou informal, e conseguir garantir tua renda, já te ajuda muito. Então a gente tem que... Um complemento dessa renda, né? Pois é, então são cursos profissionalizantes importantes. Como eu estava até te falando, eu estava pensando, quando o Jair falava, a gente vê assim, candidatos, existem alguns candidatos que foram diferentes nessa campanha política. O Jair foi um, né? E até quando tu falava, né, da tua primeira campanha, o Jair fez exatamente a mesma coisa, né? A mesma coisa não, né? Vamos dizer que é a mesma escola. Uma linha que a gente... Vamos dizer que é a mesma escola, mas para colocar o seguinte, tu acha que o teu nome, Thiago Braz, de certa forma foi dissociada do grupo? Por exemplo,
o teu nome foi depois que teve essa pequena ruptura? Porque assim, no começo a gente via todo mundo falando essa mesma história que tu contou. O Thiago já está eleito e tal. Na metade da campanha, a gente viu algumas discussões a respeito disso nos bastidores, né? E depois foi essa etapa em que tu foi procurar, né, foi procurar buscar outras parcerias. Tu não acha que o teu nome, de repente, ficou um pouco grande para o grupo? Eu não. Talvez pela tua personalidade, talvez pela forma. Por exemplo, o Jair é um cara muito autêntico. O que ele tem para falar não importa. Não importa quem esteja na mesa, né? O que ele tem para falar, ele vai falar. Tu me parece ser uma pessoa também assim, né? Inclusive o Jair nós temos de ver plano grandes e baixos, só que é muito parecido, né? E assim, eu não digo que o nome foi grande, né? Eu até gosto de contar sempre uma história que na campanha, visitando a zona rural, eu conheço a nossa cidade como a palma da minha mão. Eu conheço todos os interiores daqui. Eu visitei, quando eu era secretário, visitei todas as escolas que tinham. Eu sempre estava em alguma comunidade, nunca gostei de ser um secretário de gabinete. Eu sempre fui secretário de estar no chão da escola, junto com os diretores, com os professores, tentando resolver os problemas da educação, porque é lá que funciona. Né? Não é no gabinete que eu vou pensar aqui para me mandar para lá. Não. É dali que a gente Então, eu sempre participei daquilo. Então, o nome era muito mais conhecido do que a figura, do que a pessoa. E numa reunião de campanha pedindo voto, a mulher chegou e perguntou: quem é o Thiago Braz? Aí ela pensava que era o outro, no caso dele, como eu falo sempre dele, que estava comigo, que era um pouco alto, grande, todo. Aí ele disse: não é aquele não, é aquele outro, baixinho, mais diferente. Eu digo: sou eu. Mas ele é tão pequenininho. Pro nome tão grande, né? O nome é grande, mas a pessoa, a figura, ela é pequena, né? E aí, assim, eu não digo que o nome se tornou grande. De uma certa maneira, ele incomodou, entendeu? Porque eu ouvia muito pessoas dizendo que era para ter cuidado. Chegava o pessoal do grupo lá, que era para ter cuidado com o grupo, com fulano, ter cuidado com o Thiago, que ele quer ser melhor do que o prefeito, exemplo. Ele quer ser melhor do que os outros candidatos. Ele está fazendo isso porque quer aparecer. E, na verdade, nunca foi isso. Eu nunca fiz nada para me querer aparecer. As coisas aconteceram de forma natural para mim. Eu vejo isso sempre de forma natural. Quando a gente fez nosso primeiro evento de campanha política, que foi um ato que teve dia 29 de agosto, eu fiz uma projeção de expectativa de 300 pessoas. Só que apareceu lá quase 1.000 pessoas. E aquilo dali foi o estopim, foi o início de toda a história que eu falei para vocês ali, que as pessoas começaram a focar na campanha. E eu já imaginava isso. Teve um determinado momento antes da organização desse evento, que eu pedia para o menino: vamos conter, não vamos divulgar muito, vamos chamar só a liderança e tal, vamos ter o cuidado, porque isso daqui pode chamar atenção, entendeu? Só que não tive como conter. Eu pedi que não tivesse fogos de artifício, essas coisas e tal. Só que o pessoal empolgado, o pessoal que estava organizando minha campanha, me empolgaram, eles mesmo compraram, fizeram escondido. Quando eu cheguei, era muita gente, foguete, aquela coisa toda. E ali transpareceu, entendeu? Transpareceu, não da minha parte, e nem da parte de quem estava organizando, porque na verdade eles queriam uma coisa bonita. Transpareceu que eu queria ser melhor do que alguém, que era uma campanha que era grande, que tinha dinheiro, entendeu? Porque foi essa imagem que foi repassada pela oposição, foi essa imagem que foi reforçada por muita gente do próprio grupo que eu participava. Por eu ter sido secretário de Educação, diziam que eu tinha dinheiro, que eu ia comprar voto, que eu ia fazer isso. E na verdade nunca aconteceu isso. Os votos que eu tive foram votos de gratidão. Eu tive muita gente, como o Jair mesmo sabe disso, vocês aqui com certeza devem ter alguém que já teve contato comigo, a tua mãe, dona Leni e tal, que teve contato comigo, que sabe que o que eu fiz quando eu era secretário não era pensando em ter retorno, porque nem política eu imaginava que eu ia ser candidato em determinado momento da época que eu era secretário. Foi porque eu queria fazer, porque eu acho que a gente precisa dar oportunidade para as pessoas, que eu tive a oportunidade. Então, se eu tive a oportunidade, eu posso dar oportunidade para alguém, eu posso fazer isso. Né? O bem que a gente faz nunca na expectativa de esperar algo em troca, porque aquilo que tu faz não vai ser de todo ruim. O retorno dali vem, talvez não vem daquela pessoa, mas vem de outra pessoa, não vem da forma que tu ajudou, mas vem de outra forma.
Então eu sempre fiz isso. Então, a campanha do dia 29 ali foi o estopim. Eu fui atacado pela oposição, foi que gerou uma denúncia que eles fizeram no Ministério Público Federal, na Polícia Federal, para tentar desestabilizar minha imagem, dizer que eu tinha fraudado, como é que se diz? Que eu tinha fraudado matrícula, que eu tinha desviado não sei quantos bilhões de reais. Gente, tu acha que se eu tivesse desviado dinheiro, eu era candidato a vereador? Tu acha que eu estava aqui em Vargem Grande? Eu faço desafiar qualquer pessoa e pegar minhas prestações de conta. Entendeu? Todas as minhas prestações de conta estão lá no Tribunal de Contas. Inclusive, eu estive lá outro dia visitando o Edmar Coutrin, que é conselheiro do tribunal, é o pai do Glaubert, para me dar uma avaliada de novo, o processo, tudo ok e tal, não tem nenhum tipo de problema com relação a isso. Né? E assim, então foi uma loucura. 3 dias antes da eleição, eu fui o único candidato a vereador da cidade que recebeu a visita da SEIC. A polícia teve lá, que a SEIC, vocês sabem muito bem, da Polícia Civil, foi lá em casa, vasculhou tudo, entendeu? Bagunçou a casa porque tinha recebido uma denúncia, aí eu não sei se parte da oposição, se parte de alguém da situação, mas receberam uma denúncia que eu tinha muito dinheiro e que eu ia gastar esse dinheiro todo na campanha. Chegaram lá e não encontraram nada, entendeu? Mas assim, de uma certa maneira, freou a gente de poder estar no dia da campanha. No dia da eleição, eu fui um dos candidatos mais perseguidos, a polícia andava atrás de mim, então eu tive que me refugiar na zona rural para poder não ter acesso a ninguém, porque estavam querendo me pegar ali, me prender, queriam assim, vamos desmoralizar ele. Pelo menos prejudicar a imagem. A imagem e tal. Mas a gente conseguiu vencer essa etapa toda. Isso tudo serviu como, eu gosto sempre de usar essa palavra, não sei se vocês viram, aprendizagem. Isso me ensinou muito, entendeu? Eu me tornei imune a muitas coisas. Depois que eu passei dessa campanha aí, há um Thiago antes da eleição e há um Thiago depois da eleição. Há uma forma de pensar antes da eleição e uma forma de pensar depois da eleição. Isso tudo ajudou muito. Até eu me entender enquanto ser político e figura pública aqui de Vargem Grande. Jair, tu quer essa vida pra ti, Jair? Já me aposentei. Depois dessa... A próxima pergunta vem depois do anúncio dos patrocinadores. E nós voltamos com o podcast da TV A Glória, recebendo ele, Domingos Braz de Carvalho. Domingos Thiago Braz de Carvalho. Vulgo DB, agora é só DB. Vamos lá, Zito. A primeira vez que eu vi o teu nome, Thiago Braz, para a galera em si ver a questão política. Mas assim, a primeira vez que eu ouvi falar do teu nome foi na questão de ser o Thiago Braz concurseiro. Eu prestei o concurso do INSS em 2016 e durante essa jornada de estudo que você sabe bem, o nome de exemplo de concurseiro, de um cara que, por exemplo, tinha um concurso não sei aonde, o Thiago ia fazer e iria passar. Conte assim, os desafios e as dicas que você, concurseiro nato, né, como você já falou no início já deste podcast, né, que você chegou a um período de que você passou em tanto concurso que você disse, não, eu quero lugar isso. Tal. Dicas para os concurseiros, dicas para quem quer começar e os desafios de, por exemplo, você passar em um concurso público em um período em que a internet não era tão acessível quanto hoje. Isso tudo, como eu falei, um dos marcos da minha vida foi de 2012. Eu vinha prestando concurso público, já vinha prestando concurso público há muito tempo, e a gente tem aquela que tu chega
período que tu quase é aprovado, mas não é aprovado. Por meio ponto. Se eu tivesse feito isso, eu tinha entrado e tal. E assim, a primeira dica que eu dou é que a gente nunca deve desistir. Porque se tu desiste no primeiro quebra-mola que tu vai passar, ali tu não consegue avançar e ver que a estrada ela é bem mais longa e que no final tu consegue chegar a um lugar bonito. Vamos colocar isso como exemplo prático. Então eu nunca deixei de acreditar que um dia eu iria passar. Sempre estudei muito. O primeiro passo de quem quer ser concurseiro é estudar o edital do concurso. Não adianta tu fazer um concurso se tu não conhece de que forma que vai se desenrolar aquele certame. Então a primeira coisa que eu fazia era estudar o edital do concurso, estudar a banca que foi escolhida para fazer o concurso. Teve um período aí, eu não sei se já lembra que ele ainda não era servidor, mas uma pessoa que, assim, um exemplo para mim também, que é a Elisângela Alves. Hoje ela é funcionária do tribunal também, trabalha em São Luís. Ela era de Vargem Grande, da igreja também, não sei se vocês conhecem a Edinalva. Edinalva, que era da Renovação também. Edinalva Lima. Ela é prima da Edinalva. A Elisângela sempre foi uma pessoa que estudou junto comigo também. Elisângela que era do Karatê. Isso, Elisângela. Então a Elisângela sempre me incentivou muito. Eu comecei vendo o exemplo da Elisângela. Uma menina pobre, entendeu? De família bem humilde, mas que nunca se deixou que aquela condição pudesse determinar que ela não seria alguém que não conseguisse vencer. Porque tem muita gente que acha que porque nasceu numa família humilde, eu sou de família humilde, entendeu? Porque não tem muitas condições, acha que aquilo é um fator determinante para a tua vida, que tu vai permanecer naquilo pro resto da vida. Não. Então, a Elisângela me incentivou muito. A Elisângela passou no concurso em 2006, foi aprovada e tal. E aí eu comecei, a partir daí, a estudar também para concurso. E eu estudava, ela fazia a gravação, eu não sei como era aqui, que chama aquilo, tipo que a gente escutava a música, era MP3. Ela gravava as aulas no MP3, aqui ela gravava a aula toda no MP3, explicava para mim, né, na gravação, e eu ia nas aportilhas, porque ainda tinha aportilha, estudando as aportilhas ali e escutando a gravação que ela ia me dizendo, e fazia minhas anotações. A minha rotina de estudo começava 6 horas da tarde, terminava 2 horas da madrugada. Por que eu escolhi esse horário? Porque era o horário que eu me sentia mais calmo, mais tranquilo para me poder estudar. Então eu sentava ali com todos os meus livros, cadernos, começava a estudar de 2 horas da manhã, de 6 da tarde até 2 horas da manhã. E aí é desse período aí que vem o meu vício do café. Quem me conhece sabe que eu sou viciado em café, e principalmente café amargo. Porque o café era o que a gente utilizava para poder se manter acordado. Então, eu estudava, rotina de estudo intensa. Final de semana, eu gostava de fazer aqueles cursinhos preparatórios. Quando eu não conseguia fazer cursinho preparatório pago, eu ia buscar aqueles cursinhos preparatórios que eram comunitários, entendeu? E depois eu começava a organizar grupo de estudo. A gente teve vários grupos de estudo, porque eu nunca era de ter um concurso e eu fazer sozinho esse concurso. Eu gostava sempre de convidar meus amigos para, vamos fazer, vamos estudar, vamos criar um grupo de estudo. E aí era uma forma que eu tinha de exercitar também a minha mente, para me poder estar ali também aprendendo alguma coisa. Porque eu estudava para me poder ajudar aqueles outros colegas que estavam ali explicando um determinado assunto que eles não entendiam. Então, a rotina de estudo, a dica que eu dou é estudar o edital do concurso quando sair, é pesquisar a banca, ver qual é a forma de como eles abordam as questões, porque uma banca, se ela vai elaborar uma pergunta para um determinado concurso, ela já tem ali um banco de dados que as perguntas vão ser muito parecidas com a que eles vão pegar ali do banco de dados. Muitas vezes troca um nome, alguma coisa para poder mudar. Então, eu estudava muitas bancas, pesquisava banco de dados, fazia aqueles que chamam, né? Teste não? Simulados, entendeu? E assim eu ia montando minha estratégia. CSP6, Gran Rio, Fundação Carlos Chagas. Minhas estratégias de estudo. Meu Deus. E assim, não é fácil. Eu passei, depois eu fiz uma soma ali, eu passei mais ou menos 10 concursos, 10 a 15 concursos, entendeu? Mas antes de eu passar nessa quantidade de concursos, eu fiquei reprovado uns 300 a 400.
Mas eu nunca desisti, eu nunca mais. Sempre que aparecia, para mim a maior alegria era lançar um edital. Aí eu me agarro naquele edital como se fosse a última coisa que fosse acontecer. Anterior a 2012, era a época dos concursos, né? Hoje em dia, até o povo mais jovem não sabe que quando sai um concurso, hoje em dia é escasso e muitos inscritos para poucas vagas. Mas antigamente era um concurso atrás do outro, INSS, TJ, IBGE, IFMA, era muito concurso. No IFMA eu passei em 2015, e aí tem uma história muito engraçada, porque o Jair, todas as loucuras que tem de concurso, o Jair estava junto comigo, né? Tá aqui. Eu passei nesse concurso de 2015, e aí eu já era professor aqui em Vargem Grande, e aí eu fiquei assim naquela... Quando a gente faz uma prova que tu vai bem na prova, tu sabe que tu passou. Então eu fiz a prova, eu disse, rapaz, eu passei nesse concurso. Agora eu estou numa dúvida muito grande, que na hora que sair o resultado do meu nome, eu vou ter que escolher, eu fico em Vargem Grande ou eu vou para Barreirinhas. E eu não queria ter essa escolha, né? Saiu o resultado do concurso, eram 3 vagas, eu fui o terceiro colocado dessas vagas. E eu nem estudei para esse concurso. Eu acho que isso é mais humilhante, né? Eu passei, nem estudei. Eu fiz esse concurso porque eu tinha incentivado muita gente a fazer, e por eu ter incentivado, eu disse, não, eu vou fazer também. Fui lá, passei no concurso. E eu fiquei naquela. Eu vou ter que escolher entre Vargem Grande e escolher entre Barreirinhas. É o IFMA, é federal e tal. Aí eu não fui assumir. Depois eu resolvi assumir. Saiu meu nome na lista lá, eu resolvi assumir. Já aí... eu cheguei até entroncamento, com todos os documentos, de entroncamento eu desisti, voltei para cá de novo. Com 15 dias eles lançaram minha portaria, porque no Serviço Público Federal, para eles exonerar alguém que for chamado no concurso, eles têm que botar a portaria de nomeação, mesmo eu não tendo levado documento. Com 15 dias eu pesquisando na internet, eu sempre gostava de pesquisar no Google, não sei se vocês já fizeram, coloco o nome de vocês completo e pesquisa, para saber o que tem a respeito. Então, eu botando meu nome completo na brincadeira lá, pesquisei, tá lá minha portaria de nomeação do IFMA, mesmo sem ter levado documento. Aí eu liguei para eles, aí resolvi, como já tinha todos os exames feitos, eu resolvi ir levar esses documentos. No dia de tomar posse, eu não tinha condição de tomar posse, eu estava viajando. Quem que foi tomar posse para mim? Jair. Se pegar a portaria lá do IFMA, tem lá o Jair assinando. Ele que tomou posse por mim no concurso do IFMA. Aí, não, decidi, vou mesmo pro IFMA, vou embora para Barreirinhas e tal, fizeram despedida, aluguei um caminhão, levei todas as minhas coisas para Barreirinha, aluguei uma casa, Jair foi comigo. Com 3 dias, bateu a saudade de Vargem Grande, liguei pro dono do caminhão, o senhor vem buscar minhas coisas de volta. Passei 3 dias em Barreirinhas e voltei para Vargem Grande. Fui levar o pedido de exoneração lá na reitoria do IFMA, e a reitora queria saber quem era o doido que no período daquele tinha desistido do concurso público federal. A saudade, a vontade de ficar em Vargem Grande foi maior, entendeu? Que fez com que eu desistisse desse concurso. Mas eu sempre digo assim, que tudo é no tempo e na vontade de Deus, né? Porque logo que terminou, que eu fui exonerado do concurso do IFMA, eu fui logo chamado para o concurso do Detran. E aí o Detran tinha como eu conciliar Vargem Grande e Chapadinha. Então eu fiquei no Detran ainda por mais ou menos uns 3 meses, e saiu o concurso do Estado para professor, que era 40 horas e tal, e aí foi no período também que eu me dediquei muito, que era a área que eu queria, me dediquei muito, estudei muito e tal, e tive a satisfação e a alegria de ter sido de Vargem Grande, filho de Vargem Grande, o único concursado naquele período, naquela época, para o concurso do Estado fui eu. Então, teve muita gente que passou para cá, mas não eram de Vargem Grande. O único Vargem Grandense que passou fui eu nesse concurso de 40 horas, muito concorrido. E aí eu abri mão do Detran e assumi a minha vaga de professor do Estado. E aí eu fiquei como professor do Estado e professor do município que eu já era. Que era algo que eu sempre quis, que eu queria, entendeu? E que eu já tinha planejado meu futuro para isso. E o Thiago, antes de passar no concurso, estudava para todo concurso que aparecia, ou tu escolhia assim, uma área específica e focava naquilo? Quando eu estudava para tudo que aparecia, era aquele período que eu não conseguia, que quase chegava, mas não conseguia. Porque a gente precisa focar. Então, tu tem que focar. Não deixar que tu limitar teu conhecimento. Porque eu vou fazer para professor, é que eu vou me limitar só aos conhecimentos da área de professor, da área da educação. Não.
Isso eu nunca me limitei. Sempre gostei de buscar outros tipos de conhecimento. Da parte administrativa, eu fui aprovado em vários concursos da parte administrativa. Inclusive, nosso primeiro concurso, né, Jair? Era agente administrativo lá de Nina Rodrigues. Ali, o Jair passou em primeiro, eu passei em segundo, com diferença de meio ponto ali, porque todo mundo disse que a gente pescou na prova junto, não pescando. A gente só dava pé. Não vou dizer que a gente pescou na prova junto. Então, o que acontece? Eu estudava muito para as outras áreas, mas eu nunca tinha focado em uma determinada área específica para me estudar. E aí, quando eu não focava em nada, eu não conseguia. Eu chegava perto e não tinha resultado. Aí eu resolvi focar. Não, eu sou formado na área da educação, eu vou focar para a educação. Foi quando eu comecei a obter vários resultados positivos. Antes disso, eu já tinha, na parte administrativa, eu fui aprovado em IBGE, fui aprovado nesse Nina Rodrigues e tal. Mas o que eu queria mesmo foi quando eu comecei a focar. Eu quero focar na educação e vou estudar a área da educação. Falando em Nina Rodrigues, tu teve uma experiência pública lá também, né? Fui secretário. Conta um pouquinho dessa história aí de como surgiu esse convite para ser secretário lá em Nina Rodrigues. Eu fui secretário de Nina Rodrigues de assistência social. Sou bacharel em serviço social também. Eu nem contei isso na abertura, porque como eu estou muito vinculado à educação, eu falo sempre só da minha formação na área da educação. Mas eu sou bacharel em serviço social e, na época, eu era efetivo lá em Nina Rodrigues como agente administrativo de uma escola. E o prefeito Riba do Xerém tinha recém se empossado lá pelo período de 2013, mais ou menos, e ele estava em dificuldade de encontrar alguém que fosse assumir a parte da Secretaria Executiva dos Conselhos de Políticas Públicas da Assistência. Então, ele soube que eu era efetivo do quadro, que era formado na área, o pessoal começou a dar boas referências lá de Nina Rodrigues com relação ao meu nome, e ele me chamou para me assumir essa Secretaria Executiva dos Conselhos. Na Secretaria Executiva eu devo ter passado uns 3 a 4 meses. Logo surgiu a vaga de secretária adjunta de assistência, porque a nossa primeira-dama, que era a secretária de assistência, a esposa dele, ela tinha um gênio muito forte, nem todo mundo conseguia lidar com esse gênio dela. E aí ele viu que eu tinha feito um bom trabalho, estava fazendo um bom trabalho lá na Secretaria Executiva dos Conselhos, me chamou para me assumir esse desafio junto com a mulher dele de ser adjunto dela da assistência social. Então foi um período também que me deu muito, assim, eu aprendi muito, porque eu aprendi a lidar com pessoas que muito diferente de mim, assim. Aprendi a exercitar meu autocontrole, porque tem coisa que a gente precisa respirar fundo para poder ter jogo de cintura. E já se envolvia na parte política, né? Porque um cargo político público. E uns 7 meses depois, ela foi para a Secretaria de Administração e eu fui receber o convite para mim ser o secretário titular da pasta. Então, eu fui secretário de assistência por quase 4 anos, porque no período que eu não fui, eu era adjunto da esposa dele, da dona Iracema, da ex-mulher dele, da Iracema Lages, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ela. E ali na Secretaria de Assistência, a gente desenvolveu um trabalho também que gerou resultados positivos para a Nina Rodrigues. Quando eu assumi a secretaria, a gente encontrou o programa Bolsa Família todo desatualizado. E o recurso da assistência ela vem de acordo com as informações que tu vai colocando ali no CAD único. Então, meu primeiro desafio foi atualizar todas as informações dos usuários do programa Bolsa Família lá de Nina Rodrigues. Fizemos um trabalho de in loco, né, de busca ativa para identificar todos os usuários, colocar quem era ribeirinho, porque Nina Rodrigues é uma área de rio ali, então tem muitos ribeirinhos, quem era quilombola, quem era quebrador de coco, que é extrativista, tal. Então fizemos isso de qualificar as informações do cadastro e depois executar os programas como deveriam ser executados, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, tanto da criança como do adolescente e do idoso. E a gente desenvolveu um trabalho ali em Nina Rodrigues, e assim, eu sou muito feliz, se eu chego lá em Nina Rodrigues é como se eu estivesse em Vargem Grande também. Conheço todo mundo, tenho um respeito, um carinho muito grande pelaquela cidade, me sinto praticamente ninense, só falta os vereadores de lá me dar o título de cidadão ninense, eu já vou começar a cobrar deles aqui, entendeu? Mas eu me sinto muito bem também lá em Nina Rodrigues, então não só pela minha atuação como profissional, mas como amigo daquelas pessoas que tem ali também. Então, eu assumi até abril de 2016,
foi quando eu comecei a ser chamado para vários concursos, como tu falou, e aí entre um cargo político e um cargo efetivo, a gente tem que escolher, claro, o cargo efetivo. E aí chegamos no Thiago Braz, vereador, atuando. Thiago, os desafios de ser vereador numa cidade como Vargem Grande, uma cidade que tem uma zona rural imensa, né? E problemas urbanos também contundentes, né? E desafio também de ter essa dificuldade dentro do grupo, ser vereador e ter que fazer o teu papel. Como é que está sendo essa batalha? Como é que está sendo esse desafio na vereança da cidade de Vargem Grande? Olha, Bruno, não é fácil. A gente diz assim que é matar um leão a cada dia, né? Porque a estrutura a gente começa observando logo pela estrutura física da Câmara. E aquilo me incomoda muito. Observa ali como é a Câmara de Vereador de Vargem Grande hoje. Não tem estrutura, não tem gabinete, a gente não tem de uma certa maneira, privacidade para receber um apoiador, um eleitor, uma pessoa de Vargem Grande mesmo que vai conversar com o vereador. A gente tem uma estrutura física precária, se tem, acredito, uma estrutura financeira mais precária ainda. Administrativa também, porque vocês não têm assessores, né? Nós não temos recursos. Então, o que o vereador tem? O salário dele de vereador, que eu tive que, vamos botar aqui em questão, se eu for botar aqui, o que eu ganho como professor e o que eu ganho como vereador, o que eu ganho como professor, já sabe muito bem disso, é muito mais do que eu ganho como vereador. Só que para mim ser vereador, eu tinha que abrir mão, pedir licença, de um dos cargos que eu executava de forma efetiva, que eu exercia de forma efetiva. Então eu tive que abrir mão temporariamente de ser professor para me poder ser vereador. Então já começa que eu começo tendo uma perca salarial. Virou vereador, imagina que ele vai ganhar melhor do que ganhava antes. Então comecei a ter ali uma perca salarial. Aí tu tem, além de todas as dificuldades que eu falei de estrutura, recurso para isso. O vereador ele não tem recurso para fazer essas visitas, como todo mundo diz, visitar a zona rural, apoiar uma festa, uma coisa, que sai do salário do vereador. Entendeu? Não vou dizer assim, não estou falando aqui que o salário de vereador é pouco, é pequeno, entendeu? Não vou dizer isso. Eu estou dizendo que para a estrutura que eu tinha, o que eu já tinha, né, o meu padrão de salarial, houve um decréscimo, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que a gente tinha que ganhar melhor. E eu até acho que deveria sim, se tivesse uma atuação, se não a questão de salário, mas dar condição para o vereador poder atuar, que a gente tivesse um espaço adequado para poder receber as pessoas, para que a gente pudesse trabalhar. Quase não se tem computador, entendeu? A estrutura da Câmara é muito precária. Aí passa esses desafios práticos do trabalho. Posto a isso, tem um desafio que a gente tem político. Desafio político como? Quando a gente não consegue ter acesso a uma determinada pasta, uma determinada secretaria, não consegue marcar uma reunião para dialogar com o secretário sobre algum problema que surge. O Jair, gosto de falar sempre do Jair, porque eu compartilho com ele essa dificuldade, por isso que ele diz aí que está aposentado dessa carreira dele, mas acredito que não. Mas assim, para vocês verem. Vamos ver quando chegar o período, né? Mas para vocês verem, se o vereador, o Thiago está dizendo aqui para nós, que ele não tem acesso, um parlamentar eleito, representante do povo, não tem acesso a certas secretarias, imagina o povo. Imagina nós aqui, né? Por exemplo, eu de vez em quando eu faço umas polêmicas aí, realmente eu cobro, vou pro WhatsApp, para as redes sociais cobrar. Se eles não escutam o vereador, imagina a mim, né? Então aí o vereador ele é representante do povo, ele tem a legitimidade da cobrança, da fiscalização. Então, Thiago, fala pra gente então como é que é difícil fazer um mandato assim, porque se tu era tão próximo do grupo que não tem acesso, imagina quem é... E Jair, eu posso falar por mim, mas eu compartilho de muitos outros colegas vereadores que têm a mesma dificuldade que eu, entendeu? Alguns vereadores lá, da base, têm mais acesso. Aí eles dizem assim, que é porque fulano está sempre ali e tal. Eu acho que as pessoas pensam que tu ser vereador da base, eu digo isso às pessoas do governo, ser vereador da base e tal, tu tem que estar ali todo dia na prefeitura, tu tem que estar ali todo dia na porta da secretaria, para
tentando, se sujeitando a determinados papéis para poder ser recebido por um secretário. Gente, o governo, quem colocou fomos nós. Quem elegeu o governo foi o povo. Então, quando eu estava na secretaria, isso é algo que eu falo sem medo nenhum de dizer, eu sempre fui um secretário muito acessível a todo mundo. Queria marcar reunião comigo, estava ali, eu ia receber. Se eu não podia receber no gabinete, eu ia até a casa da pessoa. Sempre tive muito disponível e tal. Então, eu imagino que uma administração, se ela quer acertar, ela acerta sim. Né? E eu não falo porque, pelo fato de não me receber porque eu sou vereador. Eu nem me coloco como tal. Eu me coloco como povo. Me receber porque eu sou povo, eu sou parte da cidade, fui eu que ajudei a colocar a estrutura que tem aí. Eu elegi o prefeito, eu elegi os vereadores. Quando eu elegi o prefeito, eu dei a ele o poder de escolher por mim os secretários. Então é até essa reflexão que eu faço. Aproveito aqui, eu já falei muitas vezes para o Carlinhos isso, né? Ele sempre diz, prefeito, seus secretários estão muito inacessíveis. Eu vou citar aqui de forma bem clara, é meu amigo, meu compadre, mas um dos secretários mais inacessíveis que tem é o Nonato. Tu sabe muito bem disso. Tu não quer falar porque agora tu já tá fazendo um projeto com ele. É porque eu não sou eu não sou entrevistado, não quero. Depois vocês fazem um podcast comigo, viu? Mas é verdade, Thiago. Vocês sabem da nossa luta do esporte, né? Uhum. Vocês sabem que o basquete, a pessoa diz, não sei o que é basquete. Gente, o basquete, ele é bicampeão mundial brasileiro e tem muita gente que pratica. Segundo o maior esporte praticado. Nós temos em renda em tudo. Nós temos o esporte, Thiago, imagina que não funciona. Eu fiquei muito feliz essa semana porque eu tive uma reunião com o Juscelino, que é uma pessoa, assim, nível muito... o Juscelino muito acessível. Eu estou muito feliz, esperançoso com a melhoria do esporte do basquete e do vôlei, que eu sou mais envolvido. Mas gente, já falei pro Nonato Costa milhões de vezes, Thiago, pedindo, Nonato, reforma quadra que são vinculadas à educação, porque o povo precisa jogar futsal, precisa jogar basquete, precisa jogar vôlei, e as nossas quadras a gente sabe como tá. Então, só para, deixar o Thiago falar, mas em relação a essa parte é verdade, eu não tive retorno algum. Pois é, a gente não tem acesso. Então, que os secretários, como é que tu vai gerenciar uma pasta que vai impactar diretamente na vida das pessoas se tu não ouve as pessoas? Se tu não vai colher na ponta as necessidades, não vai saber ali, porque muitas vezes eu posso pensar que o problema do bairro, por exemplo, da aprendizagem no bairro São Miguel é falta de estrutura física para as escolas. Eu vou mandar reformar, mas ali mudou a aprendizagem, melhorou? Muitas vezes não é a estrutura. É as pessoas que estão ali dentro daquela estrutura, é a falta de valorização daquele profissional, porque a gente sabe, nós trabalhamos com seres humanos e eles precisam ser motivados diariamente. Às vezes um simples gesto de tu chegar para a pessoa e dizer um bom dia, perguntar como ela está, já faz a diferença muito grande na vida daquela pessoa que recebeu aquele bom dia e aquela pergunta. Poxa, fulano se preocupa comigo. Né? E a gente não estou querendo dizer que secretário precisa ser essas pessoas, figuras que vão tomar café na mesa formada ali com uma margarina Doriana, essas coisas, não. Aquele grupo Coca-Cola que tem, de propaganda de Coca-Cola, que todo mundo se dá bem, não é isso. Mas que precisa sentar com as pessoas, precisam ouvir as pessoas, precisam ser acessíveis. Ali não estão no lugar de deuses, não. A gente está ali, quem está ali está no lugar de servidor, quem está ali tem que se colocar como servidor, é funcionário do povo. E como servidor do povo, precisa servir o povo da melhor maneira que acha que deve. Então a grande questão é a acessibilidade. Acessibilidade. Né? Até falando assim, a gente está falando da pessoa em si. Estou falando da administração, do gestor. Falando de formas administrativas, visões administrativas diferentes. Do cargo que a pessoa exerce, né? Do cargo que a pessoa exerce, principalmente por ser público, ele tem que dar um retorno. Ele é meu amigo, meu compadre, eu gosto muito dele, mas eu digo isso pra ele direto. Também gosto, viu? O Nato não fica brigando. Aí, inclusive, a gente vai trazer ele aqui, vamos convidar ele. Sim. Né? Porque é o atual secretário, ele tem que falar dos projetos dele também, do legado. O Thiago já falou do legado dele para educação. E o Nonato tem que contar o dele também. Porta aberta pro Nonato, pros secretários, pro próprio prefeito, pros vereadores, né? Porta aberta pra gente bater pra gente ter esse bate-papo aqui aberto. E só frisando, Bruno, assim, que eu vejo muitas coisas positivas na gestão do Nonato.
positiva mesmo, de gestão de política e tal. O que falta acertar? É essa questão de ser alguém mais acessível. É a questão do diálogo. Porque se tu for observar, as políticas elas estão sendo executadas, entendeu? Essas políticas executadas, elas são benéficas a quem está recebendo. O que falta é ouvir as pessoas, é aprender que as críticas elas podem ser transformadas de forma positiva, elas podem ajudar a melhorar meu trabalho. Só isso. Entendeu? O diferente, a pessoa que pensa diferente de mim, ela me ajuda a construir algo bom. Já pensou se a gente pensasse tudo de forma igual? Seria muito chato. Se não tivesse errado, tava todo mundo errado. Pois é, cara. O papo tá legal, né? Nós estamos com 1h10 de gravação. Eu falo muito, sabe? Nós vamos professor, né? Professor, como você é amigo do Jair. O Jair, uma conversa é um podcast. E a gente vai encerrar esse nosso podcast, já deixando, como eu falei, a porta aberta para uma segunda, eu acho que merece, né? Tem muita coisa. Uma segunda etapa, cara, porque o bate-papo foi legal, o tempo passou voando. Galera, a gente recebeu aqui com muito prazer, né, vice-presidente da Câmara dos Vereadores, representante do povo, Thiago Braz, professor por profissão, vereador, né, está exercendo o papel de vereador, a função de vereador, e a gente recebeu com muito carinho aqui nosso amigo Thiago Braz. Thiago, recado para a população, aí para os nossos inscritos, suas palavras finais aí para essa primeira etapa do podcast, que eu tenho certeza que vai ter parte 2. Podcast parte 2. Vamos já pensar no podcast com TB parte 2. Já gostei tem várias outras histórias para conversar. A gente vai inaugurar nosso novo cenário. Eu queria primeiro agradecer o convite, né, como eu falei no início, que é um canal importante de comunicação, de informação, de entretenimento, né? E vocês não trazem só essa questão das entrevistas. Eu vejo aí a questão dos jogos. Tem um grupo assim muito bem organizado que tem pensado nisso, e eu desejo muito sucesso a vocês. Agradecer às pessoas que estão acessando o canal, que estão nos vendo falar, os inscritos que tem, e dizer ao povo de Vargem Grande que o meu papel é esse, né? Não esperem da atuação do vereador alguém subserviente a qualquer tipo de poder. Eu não me vejo assim, eu não fui criado para isso. Eu gosto de trabalhar, o que está certo a gente está ali para apoiar, o que está errado a gente está ali para cobrar, né? Então eu não trabalho. Quando eu era secretário eu não era subserviente, agora que eu sou vereador um pouco mais independente, eu vou ser subserviente? Não. Então que o povo espere a atuação do vereador, que é autêntico, que não tem assim muita estrutura para fazer o trabalho que gostaria de fazer, porque quando a gente entra na vereança, tu já vem com vários planos, imaginando que tu vai eleito, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, projeto tal. Quando tu chega lá, vê que a situação é totalmente diferente. Primeiro que tu só tem o poder de propor, tu não tem poder de executar, então já começa bem aí, né? Então imagina projeto, aí tu tem orçamento para isso, porque a gente não pode pensar em projeto que vai onerar o município. Então tem várias coisas que a gente precisa pensar, mas que, independente de qualquer coisa, está ali representando vocês, que está lutando no dia a dia com vocês, que é alguém que é próximo do povo, porque eu conheço as pessoas de Vargem Grande, e eu conheço muita gente pelo nome, pela família, quantidade de filho. Eu conheço a história de vida de muita gente, porque eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de ouvir as pessoas, eu sempre gostei de construir histórias, e isso me fez com que eu tivesse essa bagagem de conhecimento, né, de pessoas, como aqui, se for perguntar a tua história de vida, eu sei praticamente quase toda, porque eu tenho acesso a tua mãe, a gente já conversou muito sobre isso, do Zito bem pouco, mas eu sei um pouco da vida dele, Jair é meu amigo, então eu conheço a maioria das pessoas daqui, né, e dizer que, assim, que a partir de agora, desse ano, é um ano fundamental para que a gente possa definir o nosso papel político, como é que a gente vai atuar a partir de 2022, aí sabe mais ou menos o que eu estou falando, que a gente precisa estar bem alinhado. Eu gosto sempre de pedir o apoio do povo de Vargem Grande, que possa estar colaborando com a minha atuação parlamentar. A gente tem um gabinete virtual
que tem, depois eu vou divulgar o card de novo, que ali é onde eu recebo as reclamações, as proposições, né, e que vai me ajudar a construir esse mandato que a gente está fazendo. Que se puderem me seguir no Instagram, é @ThiagoBrazEG, então já pode me seguir lá. Também ali eu conto um pouco do meu dia a dia e também da atuação enquanto vereador. E a gente tem uma página, né? Tem uma página na internet, que é thiagobraz.com.br, que ali eu coloco todos os meus projetos de lei, todas as indicações que foram aprovadas. É uma maneira que eu acho, né, de estar prestando conta com o povo de Vargem Grande do que eu estou fazendo na Câmara. Ok. Então é isso aí, galera. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para mais podcasts como esse. Recebemos aqui hoje ele, vereador Thiago Braz. Valeu. Valeu.